Estudantes, essa nossa aula é sobre balanceamento de equações, tá? Essa aula é dentro do assunto de reações químicas, tá? Então vamos começar falando sobre a palavra balancear. A palavra balancear significa igualar, ajustar, equilibrar, tá? Então no caso aqui se refere ao ato de igualar a quantidade de átomos de cada elemento contido no primeiro e segundo membro da equação, tá? Isso é feito pelo uso de coeficientes. Vamos lá. Coeficiente é o número que fica antes de cada fórmula, tá? Ele indica a proporção que os compostos participam numa equação, tá? Quantidade de átomos, tá? É o valor obtido pela multiplicação do índice pelo coeficiente da fórmula. Então, vamos ver o exemplo aqui, olha. P2O5. Eu tenho embaixo do P o número 2 e embaixo do O o número 5. Esses números são chamados de índice, que eu coloquei ali com a letra verde, tá? Antes da fórmula há o número 3. Esse número que está antes da fórmula, esse número 3, é chamado de coeficiente. É o número que está à esquerda da fórmula, que está antes da fórmula. Então, se eu quiser saber a quantidade de átomos do elemento, eu multiplico o índice pelo coeficiente. Então, no caso do P, vou multiplicar o 2, que é o índice dele, pelo 3, que é o coeficiente. Então, vai 2 vezes 3, 6. No caso do O, eu vou multiplicar o índice, que é 5, pelo coeficiente, que é 3. 5 vezes 3, 15 átomos. Tá. Método das tentativas. O método das tentativas é uma estratégia para determinar os coeficientes a partir de certas recomendações ou regras, testando quantas vezes for necessário. Primeira regra. Devemos iniciar pelo elemento que menos aparece na equação, tá? Aquele que está menos vezes, que menos se repete, tá? Segunda regra. Iniciar pelo elemento que possui maiores índices, tá? A gente precisa iniciar pelo elemento que possui maiores índices. E terceira regra, ela é uma regra que é opcional, pode ser usado ou não. Para o elemento que aparece apenas uma vez no primeiro membro e uma vez no segundo membro, podemos utilizar o índice que ela apresenta num lado da equação para determinar o seu coeficiente no outro lado, tá? Então, o índice que está num lado, ele vai passar seu coeficiente no outro lado para esse elemento químico, tá? Ok. Vamos aqui com o exemplo 1. Exemplo 1. B2H6 formando B e H2. O B participa, ele aparece duas vezes e o H aparece duas vezes. Então, pela primeira regra, eles se repetem duas vezes. Então, não dá para determinar pela primeira regra. Pela segunda regra, eu tenho que começar pelo que tem maiores índices. O B possui índice 2 e 1 e o H possui índice 6 e 2. Então, no caso, eu vou começar pelo H. Então, no lado eu tenho o H com 6, no outro lado com 2. Então, eu vou ter que colocar um número na frente do H2, depois da seta, na qual multiplique e chegue ali ao 6. Então, esse número será o número 3. Vejam, olha o H, no início ficou com 6 e no final 3 vezes 2, 6. Equilibrou o H. Vamos agora para o B. O B tem 1. O B antes da seta tem 2 e depois da seta tem 1. Então, eu vou ter que colocar um número lá no B, após a seta, que multiplique ele e assim ele iguale. Então, se no início eu tenho 2B, no final vou ter que colocar um 2 na frente do B. Vejam. Aí o B ficou com 2 antes da seta, no primeiro membro, e 2 depois da seta. E o H ficou com 6 antes da seta e 6 depois da seta. Vamos agora para o exemplo 2. Eu tenho aqui os elementos Ca e P. Dentre o Ca e o P, quem possui maiores índices? Será o P, porque ele possui o número 4 embaixo e o número 2. É maior que o Ca, que é 1 e 3. Então vamos começar pelo P. No início o P tem 4 e no final ele tem 2. Então, nesse caso aqui, como o P tem 2, eu vou ter que escolher o número que eu fique na frente da fórmula para ser o coeficiente dele e multiplique ele para chegar em 4. Qual seria esse número? Número 2. 2 vezes 2 dá 4. E lá no início o P tem 4.
Então ficou igual. Vamos agora para o CA. No início, o CA tem 1. O índice dele é 1. E no final aqui o índice dele é 3. Mas aí multiplica pelo 2, que é o coeficiente. Então 2 vezes 3 dá 6. Então após a seta, significa que o CA vai ter que ser colocado... Antes da seta, o CA vai receber o número 6. 6 vezes 1, 6. E depois da seta, 2 vezes 3, 6. Então, o P ficou com 4 em cada lado e o CA ficou com 6 em cada lado. Então, ambos estão equilibrados, estão igualados. Então, terminou o processo de balanceamento. Vamos para o exemplo 3. No exemplo 3, aqui eu tenho o Al, que é o alumínio, e o oxigênio. O alumínio possui índice 1 e 2, e o oxigênio 2 e 3. Então, no caso, eu vou começar pelo oxigênio porque ele possui maiores índices. Então, no lado o oxigênio tem 2, no outro 3. Qual número eu vou colocar na frente do O2 para me multiplicar para me chegar no 3? Não vai dar certo nem o número 1, nem o número 2. Por quê? Porque do 2 para o 3 não é possível colocar o número inteiro. Então, eu posso aplicar a terceira regra. A terceira regra diz que o índice que eu tenho num lado passa para ser o coeficiente do outro. E vice-versa. O índice que eu tenho depois da seta vem ser o coeficiente antes da seta. Então, antes da seta, o oxigênio está com o número 2 embaixo. Então, esse 2 vai lá para o outro lado. E depois da seta, o oxigênio está com 3. Aí, esse 3 vem para o início. Vai ficar assim. Então, ó, o oxigênio que tinha... O O2 ficou com 3 na frente e o O3 ficou com 2 na frente. Aí, vocês podem ver que aqui o O ficou com 2 vezes 3, 6. E depois da seta ficou com 3 vezes 2, 6. Ficou igualado. Agora o alumínio. No início ele tem 1. E depois da seta ele tem 2 embaixo e 2 na frente. Multiplicando dá 4. Então significa que eu vou ter que colocar 4 aqui antes da seta. Então vai ficar assim. O alumínio ficou com 4 no início. E no final 2 vezes 2 te dá 4. E o oxigênio ficou com 6 no início e 6 no final. Vamos para o exemplo 4. Quem eu começo? Para o Fe, o O ou o C? No exemplo 4 tem os elementos Fe, O e C. Tá? O Fe tem índice 2 e 1, o O 3 e 2 e o C 1 e 1. Então eu vou começar pelo O. Então eu vou aplicar a mesma regra lá que a gente utilizou no exemplo anterior, onde eu vou trocar. O 3 que está lá no início vai para o final, ele sai de índice, vai para coeficiente, e o 2 que está lá no O2 no final vem para o início como coeficiente. Então vai ficar assim. O O3 ficou com 2 lá na frente dele, e o O2 ficou com 3 na frente dele. Então o oxigênio ficou com 3 vezes 2, 6. E lá no final o oxigênio ficou com 2 vezes 3, 6. Ficou equilibrado. Agora vamos para o elemento Fe. O Fe, no início, antes da seta, ele tem 2 embaixo e 2 no coeficiente. Então 2 vezes 2 dá 4. E lá no final o Fe tem 1 embaixo dele, no índice. Então eu vou ter que colocar um número que multiplique aí o Fe. Então esse número vai ser o número 4, porque 4 vezes 1 vai dar 4. O elemento C, ele tem 1 antes da seta, no primeiro membro. Então lá no final ele tem 1, que embaixo do C não tem nenhum número, então significa 1. Então o carbono, que é o C, tem 1, multiplica por 3, dá 3. Então aqui, antes do carbono no início, vou ter que colocar o número 3. Então vai ficar assim. Então, o ferro vai ficar com 2 vezes 2, 4 antes da seta e 4 depois da seta. O carbono, 3 antes da seta e 3 após a seta. E assim todos os elementos ficam equilibrados, ficam ajustados. Vamos para o exemplo 5. Tá? No exemplo 5, eu tenho
eu tenho carbono, tenho hidrogênio e oxigênio. Qual elemento eu vou começar? Eu vou começar pelo elemento que possui maiores índices, tá? E eu só detalhe, eu não posso começar pelo oxigênio porque ele está se repetindo várias vezes. Aquele elemento que se repete muito, tá? De acordo com a primeira regra, eu não posso pegar ele porque eu tenho que pegar os que menos se repetem. Então o oxigênio eu não posso iniciar por ele. Então vamos começar pelo hidrogênio. No início, antes da seta, eu tenho 12 hidrogênios, H12. E no final da seta, no final da reação, depois da seta, eu tenho 2 hidrogênios. Então eu vou ter que escolher o número que fica aqui na frente do H2 e multiplique ele para chegar em 12. Esse número será o 6, certo? Por que o 6? 6 vezes 2, 12. E lá no início eu tenho 12 hidrogênios. E aqui 6 vezes 2, 12 hidrogênios. Certo? Agora vamos para o carbono. O carbono no início eu tenho 5. E depois da seta eu tenho 1. Então que número eu vou colocar antes do carbono? Número 5. Aqui após a seta. Porque no início eu tinha 5. Então após a seta eu tenho que pegar e eu tenho que equilibrar e ficar com 5 também. Então, eu tive que colocar aqui o número 5. Aí 5 vezes 1, 5. Equilibrou o número de carbonos. Então, o hidrogênio está equilibrado e o carbono está equilibrado. Agora vamos para o oxigênio. Podemos perceber que o oxigênio lá no início só tem 2. Mas depois da seta, eu tenho aqui 2 vezes 5. Eu tenho 2 vezes 5, conforme aqui eu grifei com vermelho. 2 vezes 5 dá 10. E aqui eu tenho 1 vezes 6, 6 vezes 1, que dá 6. Então, no total, eu tenho 16 oxigênios. Então, eu vou ter que colocar um número na frente desse oxigênio aqui antes da seta, que no caso eu multiplico e chega em 16. Então, esse número será o número 8. Então, podem perceber que eu fiquei com 16 oxigênios aqui. Aqui eu fiquei com 10, aqui com 6. 10 mais 6, 16. Né? Então, o hidrogênio está equilibrado, o carbono está equilibrado e o oxigênio está equilibrado. Aí detalhe, lá no início, a primeira fórmula ficou sem número nenhum. Quando fica sem número, quando fica em branco, significa que ali tem o número 1. E o número 1 é opcional, eu posso colocar ou não. Né? Então com isso eu equilibrei mais essa equação. Certo? Então sobre o assunto de balanceamento, tá? A nossa aula fica até aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.